pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Aline e os livros. Vocês podem ver aqui um zoom daquele quadro do Botticelli, O Nascimento de Vênus. E esse quadro ilustra a história da mitologia, que Vênus teria saído das ondas. E sempre que eu penso em ondas, em mar, um escritor me vem à cabeça. É o Herman Melville, aquele escritor americano, o famoso, que escreveu sobre Moby Dick, que criou a grande odisseia de um homem em busca de redenção, em busca de revanche, navegando pelos mares em busca, então, da baleia, da grande baleia destruidora de vidas. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Melville, mas não sobre o Moby Dick. Vou falar sobre um conto. Na verdade, ele é um livro. Eu sempre comprei edições em que ele aparece como um livro separado, mas ele é um conto publicado num jornal em 1853 e é então uma das primeiras tentativas do Melville de recuperar os leitores que ele tinha no início da carreira. Vou contar um pouquinho para vocês da história dele. Vamos lá? O Melville nasceu em 1819 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele teve várias profissões. Primeiro, ele teve uma infância bastante confortável. Com a morte do pai dele, ele realmente ficou um tanto quanto desprovido de recursos para fazer grandes estudos. Então ele teve vários empregos. Ele foi colono, ele trabalhou em baleeiros, foi marinheiro, ele embarcou em vários navios. As viagens mais notáveis dele foram em 1841 e em 1842, quando ele desertou de um navio e passou alguns meses vivendo com os polinésios. Mais tarde, então, ele volta para Nova York, ele embarca em um outro navio e decide, então, escrever. Ele também foi bancário, teve profissões ligadas à administração, a funções públicas, mas ele realmente decidiu escrever. Se tornou muito famoso por escrever contos que narravam aventuras marítimas. Um dos temas preferidos dele era realmente os mares do sul, aventuras de marinheiros, grandes acontecimentos em navios. E ele se tornou bastante famoso então por isso na época. E ele lançou em 1851 o famoso Moby Dick. Mas na época, então, ele vinha se dedicando a escrever muitos artigos, talvez um pouco longos demais, talvez artigos que não tivessem tanto aquele tom aventuresco dos primeiros escritos. Então, em 1853, ele escreve Bartleby, o Escriturário. Ele é bem curtinho e muito interessante, e foi publicado, então, numa revista, num jornal na época. O Bartleby conta a história de um escriturário, de um copista. Esses funcionários que ficavam copiando artigos, conferindo documentos, refazendo, conferindo cópias, retificando-as. Era esse tipo de trabalho a que o Bartleby se dedicava. Quem vai contar a história pra gente é um narrador, advogado, que tem um escritório e que trabalha com litígios, testamentos, coisas ligadas a esse universo. Então o narrador nos diz que ele precisava de um copista extra. Ele contava com dois, um deles tinha problemas de humor, o outro gostava mais de trabalhar pela manhã, um outro trabalhava melhor à tarde, e ele precisava de um copista que desse uma unidade ao seu cotidiano de trabalho. Então ele coloca um anúncio no jornal. O interessante é que antes dele apresentar o Bartleby pra gente, ele mostra como que funcionava o serviço público. Ele faz então uma espécie de etnografia dos escriturários, dos humores, de toda a percepção que ele tinha ali daquele universo em que ele trabalhava. Ele era o regente daquele universo, o patrão. Então o Bartleby responde ao anúncio do narrador no jornal e então ele se apresenta ao trabalho e começa a se dedicar às tarefas que são exigidas dele. No início ele copia todos os documentos, ele se dedica por horas e horas a cópias exaustivas, mas
Num determinado dia, ele não atende a um pedido do seu patrão. O narrador, que é o advogado, pede para que o Bartleby o ajude, junto com os demais escriturários, a conferir um documento. E o que o Bartleby responde? Prefiro não fazer. O narrador, então, tem essa voz que o Melville dá, uma voz interessante de um personagem, porque ele não consegue descrever o Bartleby, exceto por algumas frases que mostram como é difícil penetrar na natureza daquele escriturário. Então ele diz assim: o Bartleby se apresentou palidamente limpo, tristemente respeitável e incuravelmente pobre. Depois ele diz: sua expressão era tranquila, seus olhos cinzentos, calmos e opacos. Ou seja, não denotavam nada, não tinha como saber o que ele estava pensando, o que estava acontecendo com ele. Uma outra parte ele dizia: a educada arrogância desse escriturário incompreensível. Na verdade, foi principalmente sua incrível delicadeza que não apenas me desarmou, como aparentemente castrou-me. Então o Bartleby dizia: prefiro não fazer, prefiro não dizer, e continuava se dedicando exaustivamente àquelas cópias. E isso estava incomodando não só ao advogado, ao chefe, mas também aos demais escriturários e funcionários do escritório de advocacia. O que fazer com esse funcionário? Então o narrador tenta vários recursos para se aproximar do escriturário, para saber o que está acontecendo com o Bartleby, por que ele se comporta daquele modo, o que está acontecendo com ele, se ele está passando por alguma dificuldade na vida. Mas o Bartleby continua dizendo: prefiro não dizer. Tem sempre esse verbo, essa preferência dele. Ele prefere não fazer, prefere não ir ao correio, prefere não ajudar o narrador, ele prefere não se levantar da sua mesa e ir atender a algum pedido. Então, essa preferência esquisita começa a incomodar o narrador. Mas, como eu já disse, ele tenta inúmeras formas de acessar essa vida íntima do Bartleby, que, como eu já disse, parecia extremamente opaca, insondável, era um escriturário inescrutável. E então as coisas vão começando a piorar, e essa preferência opaca, inacessível do Bartleby começa a incomodar o escritório todo. Até que um belo dia ele decide não apenas não atender aos pedidos do chefe, mas também como ele se levanta, fica olhando pela janela e se recusa a copiar qualquer coisa. No início, o narrador pensa que, bom, afinal, os olhos do Bartleby podem estar com algum problema, ele pode estar com dificuldade de enxergar. Afinal, ele próprio, o narrador, tinha instalado um novo escriturário atrás de um biombo e havia pouca luz, a janela era pequena, então ele poderia realmente estar sofrendo com algum problema de visão, e em breve, então, o Bartleby retomaria essas cópias. Mas o Bartleby não faz isso. Um outro dia, num final de semana, o narrador decide voltar ao escritório para ver como as coisas estão ali, ou porque esqueceu algum documento, e ele se depara com o Bartleby. Ele estava fazendo o escritório de casa. As economias dele estavam escondidas no fundo de uma gaveta, havia uma bacia com água indicando que ele fazia sua higiene pessoal ali também. E a tensão e o estresse do narrador toma conta da gente. É um livro rápido de ler, mas é um livro que rapidamente assoma o leitor num estado de estresse, de indecisão. E existem também elementos de crenças, de moral, que parece que é bastante comum no Melville. Então ele fala inúmeras vezes sobre caridade, sobre moral cristã, que ele se sente mal, que ele pensa várias vezes em demitir o Bartleby, mas ele se sente mal, ele sente pena. Então ele acaba não demitindo e acaba não sabendo o que fazer com aquela situação, aquela saia justa.
como ele pode lidar com o Bartleby de modo que ele não precise expulsar o escriturário, não precise demiti-lo e ao mesmo tempo ele não perca o respeito dos outros funcionários que veem que ele trata o Bartleby com certo privilégio. Afinal, todos são obrigados a executar certas tarefas, menos o Bartleby, que prefere não fazer e acaba não fazendo. Então, quando ele descobre que o Bartleby está fazendo o escritório de casa, as coisas ficam um pouco mais tensas e ele então dá um dinheiro ao Bartleby para que ele vá embora. E o que acontece? O Bartleby prefere não ir, prefere ficar no escritório. Até que o narrador decide mudar de escritório. O Bartleby se recusa a sair dali, então ele resolve mudar o escritório todo para o outro endereço, não muito perto dali, para que a figura do Bartleby pare de assombrar a sua vida e o seu trabalho. Ele deixa mais dinheiro, tenta por todos os meios assegurar uma vida relativamente boa para o Bartleby, oferece cartas de recomendação, oferece dinheiro, oferece hospedagem, oferece o que quer que fosse para que o Bartleby sumisse da vida dele. Mas o Bartleby prefere não sumir, prefere não fazer, prefere continuar ali de frente para a janela, contemplando sabe-se lá o que, com aquele olhar vazio. Então, a mudança é feita e tem uma grande confusão com os novos inquilinos do escritório antigo do narrador, porque o Bartleby continua ali. Eu não vou contar o que acontece com o Bartleby, vocês vão ler essa história se quiserem, ou então vão procurar saber mais a respeito do livro. É um livrinho bem angustiante, incomoda mesmo, mas é um livro muito importante. Se você está com preguiça de ler o Moby Dick, e às vezes as pessoas me perguntam, eu quero ler alguma coisa importante de um autor, eu quero ler pelo menos uma coisa de um determinado autor, leia o Bartleby, do Melville, se prepare para ficar um pouco angustiado, um pouco tocado por esse livro, por essa história. Mas no final, sem contar exatamente o final, mas falando de um determinado elemento importante, surge um boato depois que o Bartleby teria sido então um funcionário do departamento de cartas extraviadas. Ele então se dedicava a incinerar, a encaminhar para a incineração cartas, documentos, objetos que tinham sido enviados, mas que tinham se perdido no caminho. E aí o Melville vai fazer um alinhavo dessa história com a função do Bartleby no mundo, com tudo que ele representa, essa espécie de resistência àquela vida atribulada de Wall Street, porque a história se passa lá. Ele era, na verdade, um homem extraviado. Mas não vou falar sobre todas as conclusões que o Melville tira, nem sobre o desfecho do escriturário, mas convidar vocês a lerem essa história, a se informarem mais. E quem sabe um dia eu consiga ler e fazer um vídeo aqui sobre o grande Moby Dick. Por hoje é só, pessoal. Vou deixar aqui embaixo a caixa postal do canal para vocês me mandarem cartinhas, livros, o que vocês quiserem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.